Beleza, gente. Os últimos dois temas que a gente tem aqui, então, packaging UTL file e o scheduler. A packaging UTL file é para manipulação de arquivos. Ela é uma packaging bem antiga, está desde os Oracle 7, e ela permite você tanto escrever quanto ler arquivos. Opa, desculpa, a gente estava no mudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, a packaging UTL file é para manipulação de arquivos, né? A gente pode tanto ler arquivos, eu preciso fazer uma carga no banco de dados a partir de um arquivo texto, quanto gerar export de dados, né? Você gerar arquivos a partir do banco de dados. Um ponto sobre essa packaging, é que é uma packaging bem antiga do banco, mas ela ainda é bastante utilizada, só que ela gera arquivos no servidor do banco de dados, ela não vai gerar arquivos no client. Então, ela não gera arquivos na sua máquina, ela vai gerar arquivos lá no servidor do banco. Então, para isso, a gente precisa ter acesso ao servidor e o servidor precisa ter acesso a algum compartilhamento, normalmente. Né? Você não vai escrever um arquivo TXT direto lá nos discos do servidor que tá rodando o banco de dados. Normalmente, a gente vai ter um export, um NFS, alguma área que está compartilhada, né? E essa área compartilhada, então, montada lá no servidor, e o servidor vai escrever diretamente nessa área de rede, como se fosse uma pasta compartilhada na rede. Isso acontece da mesma forma na cloud. Na cloud também a gente tem o Object Storage lá, que representa como se fosse um compartilhamento. Então, eu posso montar uma área, um Object Storage direto no servidor de banco e utilizar essa área para fazer a escrita dos meus arquivos. Na versão do Autonomous Database que a gente tem aqui, que eu estou mostrando as aulas, nessa versão free eu não tenho possibilidade de criar Object Storage lá no banco e fazer essa configuração. Então, para os exemplos aqui da UTL File, eu vou usar uma máquina virtual aqui, que nem vocês usaram no módulo 1, né? Que é para gerar os arquivos direto na máquina de banco. Cassiano, a imagem, pelo menos para mim, tá desfocada. É só para mim? Do Para mim da também, viu? apresentação? Opa, agora sim. Agora ficou bom. Eu botei o formato de apresentação aqui. Então, a gente vai fazer esse teste eu vou mostrar aqui o uso direto na VM. Os passos básicos aqui é abrir o arquivo. A gente vai abrir o arquivo, ou a gente vai ler, ou a gente vai escrever. Vai para a próxima linha. Então, ele é um processamento linha a linha. Então, você vai escrevendo linha a linha, ou você vai lendo, faz um read ln, ele vai ler uma linha, move o cursor para a próxima. E no final a gente fecha o arquivo. É bem parecido com o uso de cursores também, né? A gente precisa abrir, depois fechar, vai avançando registro a registro. Algumas funções, então, que a gente tem lá na package de TLFile, as principais aí que a gente vai precisar é fopen e fclose para abrir e fechar o arquivo. No open a gente vai dizer se eu estou abrindo um arquivo para leitura ou se eu estou abrindo um arquivo para escrita. E o getLine para ler o arquivo, o put para escrever, mas a gente também tem putLine que ele escreve e já bota um final de linha também, vai para a próxima. O put ele escreve e fica na mesma linha, ele escreve caracteres, mas fica na mesma linha. O putf não costumo utilizar muito, a gente usa muito o putLine e o read, que é o getLine. E o flush é para quando eu estou escrevendo o arquivo, ele vai escrevendo em cache, vai escrevendo em memória. E o flush, fflush, é para ele realmente escrever no disco, né, o arquivo. Né? Algumas exceptions que eu posso ter na package, então, se eu passar um caminho errado, ele vai ter exceptions definidas lá que o path está errado. Se eu tentar abrir um arquivo para escrita, mas eu não tenho
permissão lá de escrita, só tem permissão de leitura, ele também vai dar erro. Então, alguns errinhos que a gente pode utilizar aí direto nas exceptions também, de tratamento de erro. O no data found é quando a gente está lendo o arquivo e eu chego no final do arquivo, então tento ir para uma próxima linha e não existe. E aqui ele tem nos slides, desculpa, nos slides e na doc que vocês têm, tem um exemplo aqui de escrita. Aqui no exemplo ele está escrevendo alguns dados, aí, os endereços no cliente. Tem um uso aqui da PUTF, não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui na PUTF. Se consigo aumentar aqui, acho que não dá para dar zoom. Mas na PUTF é um formato que vem lá do C. Quem já programou em C aí conhece esse formato mesmo. Você passa uma string e utiliza variáveis de substituição aqui, percentual %S, para substituir uma string. E depois eu passo um conjunto de variáveis para fazer a substituição. Então, o único ponto de atenção na PUTF é que precisa ter o mesmo número de variáveis aqui para substituir, de %S, com a mesma quantidade de parâmetros que eu estou passando para substituição. Então, aqui ele está colocando nome, endereço, cidade, estado, tem que passar todas bem certinho, nessa ordem que ele vai fazer a substituição. Eu não costumo utilizar muito, mas quem programa em C é um formato bem utilizado, né? Acaba vindo dessa linguagem. O close, o fclose, ele já vai fazer o flush também, já vai fazer a escrita. Então não tem necessidade de chamar um flush e depois o close. O close ele já escreve o arquivo no banco de dados. Já escreve o arquivo no disco, desculpa. E tem um exemplo aqui também de leitura. Então, a mesma coisa que a gente tinha lá nos cursores, eu vou utilizar um looping para conseguir percorrer todos os registros que tem naquele arquivo, né? Para percorrer todas as linhas que tem nesse arquivo. Então muda aí um pouquinho a nomenclatura, né? Mas é basicamente o mesmo fluxo aí que você vai ter. O mesmo fluxo de cursor. Vou fazer um looping, vou ler cada linha. No caso aqui eu estou imprimindo na tela, mas poderia ter um processamento, dividir aquilo que eu estou lendo, fazer um insert numa tabela. Então, estou lendo um arquivo de texto, vai ter todo o processamento a ser feito daquele arquivo, né? E ele vai sair fora quando acontecer o no data found, que é quando ele terminou de ler o arquivo. Belezinha. Deixa eu só compartilhar aqui o developer. Eu criei um exemplo aqui também para a gente exportar. Eu criei aqui no banco de dados no formato de uma procedure. Então, eu criei uma procedure que vai fazer o export da tabela de clientes. A gente pode utilizar o TL file num bloco anônimo, pode utilizar um bloco anônimo também. Mas o que a gente normalmente vai ter, essas procedures de export, essas rotinas de export, então você vai ter lá, eu preciso exportar todos os meus novos contratos no último dia do mês, eu preciso exportar a situação dos funcionários para o sistema do RH, importar lá no sistema dele. Então, essa troca de arquivos, normalmente, ela vai acontecer de forma constante, né? Não é um bloco anônimo. Normalmente, você vai construir um objeto de banco lá para guardar essas funções. Aqui no exemplo, eu construí uma procedure no banco. Então, a procedure recebe como parâmetro o nome do arquivo. É o nome do arquivo que eu vou salvar lá. Agora vem algumas características aqui sobre o nome do arquivo e sobre os objetos. Quando a gente abre um arquivo via o TL file, fopen,
eu sempre preciso passar um diretório onde que esse arquivo fica. E esse diretório, ele é um objeto do banco de dados. Eu preciso criar o diretório, né? Não só o diretório no sistema operacional. Deixa eu compartilhar a tela toda aqui. Como o objeto directory dentro do banco de dados. Então, aqui eu estou no servidor de banco de dados, conectei via Linux, né, no servidor. Esse é o servidor que está rodando aí o banco que a gente está acessando aqui na minha VM. Um banco 19. Beleza. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um objeto directory. Eles ficam lá, então, em User Directory, DBA Directory. Você pode consultar quais os objetos que tem. Então, já tem alguns directories definidos aqui no banco. Esses já vêm por padrão. Então, eles vão apontar lá para o diretório onde está instalado o banco, o Oracle Home do banco. Um diretório padrão lá para fazer export via Datapump. Já tem alguns diretórios aqui que são já vem na instalação do Oracle. E eu fiz uma criação de um novo aqui chamado Diresp. Para criar um objeto do tipo directory lá no banco, a gente vai utilizar o comando create directory. Ele não tem create or replace. Sempre que você for criar um directory ou quiser trocar o apontamento dele para onde que ele está apontando, tem que dropar e criar de novo. Então, create directory, o nome do diretório de clientes, e eu vou dizer aonde que esse caminho está apontando. Então, vamos embora, por exemplo. Então, estou criando um objeto do tipo directory que aponta para um diretório lá do banco de dados, né, do sistema operacional do banco de dados. Beleza, aqui ele criou. Então, só tem em mente que sempre que a gente utilizar arquivos, tanto do Datapump aqui, que é a função do export também, quanto a função do UTL file, ele vai sempre trabalhar com referência aos caminhos lá do servidor. Beleza. Vou seguir então aqui na procedure. Próximo passo, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma variável do tipo arquivo. Então aqui eu estou criando uma variável vFile e o tipo arquivo ele é definido lá dentro da package, um file type. Eu estou criando uma variável do tipo file type. E aqui eu tenho um cursor então para fazer o export. É o select ali que eu vou retornar os meus dados do export. Outro ponto também é a linha. Cada linha do arquivo, ela tem como limite essa quantidade de caracteres aqui, 32K. É o máximo de registros, o máximo de caracteres que pode ter uma linha do arquivo. Então, normalmente a gente cria uma variável linha, onde eu vou concatenar tudo que eu quero e depois faço o putline. Essa é a forma que eu costumo utilizar. A forma que tinha aqui no slide também é bacana, mas não é do meu costume utilizar, assim, que é o putf. Aí, nesse caso aqui, você pode formatar direto na linha de escrita, aqui no comando de escrita já formata. Normalmente eu utilizo assim, eu concateno todos os registros dentro de uma variável linha e aí escrevo a linha no final. Eu acho mais fácil de fazer assim, até pela questão de debug, porque aí eu posso imprimir a linha na tela, por exemplo, já ver ali o que está acontecendo, se está gerando a linha certinho ou não, se tem algum erro, né? Beleza. Começando o programa, então, a primeira coisa é abrir o arquivo. Eu vou utilizar a função fopen, lá da UTL File. E o primeiro parâmetro que eu passo é aonde que eu estou abrindo esse arquivo. Então, essa é a dependência que vai ter lá da UTL File com o objeto directory.
eu vou passar o nome do directory, eu não passo o caminho. Eu passo o nome do objeto directory que eu tenho lá, que eu já tenho pré-criado, né? E aí vou passar o nome do arquivo, quero abrir esse arquivo dentro desse diretório. E que permissão que eu quero abrir? Eu quero abrir para escrita ou eu quero abrir para leitura? É o R e o W, né? Se eu estou abrindo só para leitura, eu posso passar um read. E o outro parâmetro que ele aceita aqui também é o tamanho do buffer de linha. Então, quanto que é o máximo de caracteres que eu posso ter numa linha. Esse é o limite do próprio sistema mesmo, de file system, né? Beleza. Uma vez que o arquivo está aberto, eu posso começar a escrever nesse arquivo, utilizar aqui a função então, putline. É a função que a gente vai escrever. Nesse caso aqui, eu estou escrevendo um cabeçalho para o meu export. A primeira coisa que eu estou escrevendo aqui é o nome dos campos que eu estou exportando, é essa linha. Então, vai ficar lá de cabeçalho do CSV. Putline, 2 parâmetros, então. O primeiro é o arquivo que eu vou estar escrevendo, aonde que eu vou escrever. Ele não é o nome do arquivo, ele é a variável do tipo arquivo. Então, eu quero escrever dentro dessa variável aqui que tem um ponteiro lá para o arquivo. O nome dos meus campos. E normalmente eu costumo utilizar assim, vou montando a linha antes de fazer a escrita. Então, vou concatenando mesmo aqui, vou trabalhar com caractere, trabalhar com arquivo de texto. Então, preciso ir concatenando e formatando, quando é campo de tipo data, sempre formatar. Campo numérico, às vezes você quer um tamanho pré-definido lá para o campo numérico. Aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, do endereço. O campo, o CSV, às vezes você precisa encapsular ele por aspas, né? Então, aquele campo pode ter uma vírgula dentro do texto daquele campo. Então, você precisa fechar os valores daquele texto por aspas. Sim. Alguém levantou a mão aí? Normalmente eu construo dessa forma os exports de arquivo. Vou criando cada linha e depois uso o putline para gravar no arquivo. Eu já tenho a linha formatada. Quando eu preciso fazer algum debug, eu exibo a linha na tela da minha putline. Eu já imprimo a minha linha aqui, linha. Geralmente esse é o formato que eu utilizo para fazer debugs. E vou escrever aquela linha no arquivo, que é a variável do tipo file type. E o que eu vou escrever. Beleza, terminou o loop, escrevi todos os clientes, eu fecho o arquivo. E aqui no close ele já vai fazer a questão do flush lá, de escrever tudo que está em memória para disco. Arquivo gerado com sucesso. Eu programei algumas exceptions aqui, então quando caminho inválido, vejam que aqui na declaração da exception, eu estou fazendo referência à exception que está definida dentro da package. Isso é a mesma coisa que a package lá do Bruno, que o Bruno criou e tem uma definição de uma exception lá naquela. Deixa eu ver se eu vejo aqui. A package do Bruno tem uma definição de uma exception, e contrato não existe. Da mesma forma que aquelas. A exception, a definição da exception está dentro do pacote, está dentro da UTL file. Então, se eu for chamar a package do Bruno aqui de contratos, eu também posso fazer referência à exception que ele criou lá dentro do código dele. Vocês viram que bacana aqui de gerenciamento e esse tratamento de erros. Eu posso definir dentro do pacote lá os meus próprios erros.
que vão estar disponíveis para quem for utilizar a package. É o que ele mostrou lá no slide, os tipos que estão definidos lá na package. Beleza. Ele sempre tenta fechar o arquivo. Pode acontecer alguns erros também se você tenta fechar um arquivo que já está fechado, que não está aberto, ele vai dar erro. Se você tentar abrir um arquivo que já foi aberto, ele também dá erro. Então, o ideal aqui, por exemplo, no fclose, seria fazer igual aqui embaixo, fazer o teste se ele está aberto antes de fechar. Porque eu estou vindo de uma exception aqui, ele poderia testar antes de fechar o arquivo direto. Dessa forma que a gente testa aqui os arquivos. Tranquilo até aí, gente? O formato de utilização aqui da package TLFile é basicamente o gráfico aquele que a gente viu no slide lá. Abre o arquivo, escreve ou lê, fecha o arquivo. Não tem muito mistério, né? É bem tranquilo. Beleza, vamos fazer um teste aqui então. Vou chamar aqui a procedure de export de clientes. Procedures. Seja. A imagem ficou ruim de novo. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Melhorou? Ainda não, ela fica como se estivesse lenta, sabe? Montando. Ah, Eu não sei se é só para mim, né? De repente é só para mim. como é que tá aí, Janson? Pra mim também tá dessa forma. Tentar trocar de internet aqui, vamos ver se vai melhorar. Só um pouquinho. Tá ruim ainda? Sim. Sim, O que eu posso fazer é tentar colar os códigos aí no chat e a gente vai ver na execução.
Estranho, sempre uma coisa internet. Para mim parece aparentemente normal, que eu consigo ver vocês bem. Bruno, sobre o role type, poderia utilizar um role type. O Bruno perguntou ali se poderia utilizar um role type. No caso aqui, inclusive, tá utilizando um role type. Não sei se vocês estão vendo aí, mas ele utiliza um for. Primeiro tem a declaração do cursor. Lá em cima tem a declaração do cursor. Vou jogando aí no chat os códigos também. Então, eu tenho a declaração do cursor e depois, na parte da escrita, o que que ele tem? Ele vai, no caso aqui, eu criei um cursor for loop. Esse cursor for loop, lembra que ele automatiza a questão de abrir o cursor, fechar o cursor, fazer o fetch. E aqui eu defino uma variável chamada rClient. Esse rClient, ele é um role type do cursor cClientes. Então, aqui ele está utilizando uma variável do tipo role type, que é a variável rClient. Eu não preciso ter um role type só para tabela diretamente lá. Você pode ter um role type apontando para um cursor também. Vai ter todos os campos daquele cursor. Tá muito ruim ainda, gente, a imagem. Como é que ficou? Se Tá fechar, bem ruim. fechar o PL ou algo assim, o professor, e voltar, será que ele. Ou parar o compartilhamento, não sei. Voltar, né? Deixa eu Aham. tentar parar aqui. Pode ser alguma coisa que se perdeu aqui no Meet. Porque é interessante que a voz eu escuto muito bem. Sim, pra gente chega um pouquinho metalizado às vezes, mas não ruim que nem tá a imagem. Agora melhorou um pouco, não tá 100%, mas pra mim já dá pra. Agora É, melhorou. agora, aham. Pra mim agora tá 100%. Melhorou. Pra mim também. Som aqui, vamos ver se melhora. Agora estão vendo bem, né? Sim. Ou a Show. gente te vê ou a gente vê o código, é Isso. isso? Aham. Então a gente fica com o código. Você pode ficar escondido. Isso. Fica com o código aí que é mais importante. Então, no caso aqui do cursor fora, ele já cria o role type direto, né? Show, eu estava criando aqui a parte de chamada lá da princípio. Deixa eu passar esse código todo aqui para vocês, não consigo de...
Beleza. Então, para chamar procedure, eu vou passar só o nome do arquivo. Deixa eu ver se eu criei alguma coisa no final. Acho que tinha aqui, arquivo gerado com sucesso. Então, sistema geral. Agora a execução, olha. Beleza, arquivo gerado com sucesso. Agora vamos ver lá no sistema operacional se ele criou o arquivo. Beleza, export clientes. Tá lá os nossos clientes exportados. Então, o principal ponto aqui dessa package, desse recurso, é que ele vai trabalhar com arquivos do lado do servidor do banco. Então, estou gerando lá onde eu criei o Direct, no /home e Oracle. E muitas vezes isso acaba inviabilizando algum tipo de programação. Você quer exportar para sua máquina direto, coisa assim. Então, ele funciona melhor para rotinas bem estruturadas, onde você já tem uma área compartilhada na rede, vai montar aquele compartilhamento, montar o compartilhamento aqui no servidor mesmo. A gente já mexeu mais com Linux, aí vai ter uma pasta montada lá, né? Porque tem uma pastinha montada, por exemplo. Mini Search. Vai ter uma área compartilhada lá dentro do servidor do banco. Tem muito sistema mais antigo aí que utiliza ainda esse formato de utilizar a package UTL file. Mais recentes agora tem a questão de APIs REST. Então, no mundo web mais moderno, agora tudo a gente faz com chamadas a API, assim, né? As integrações, geração de arquivos, isso tudo vem de formatos mais modernos. Você vai trabalhar com arquivo XML, JSON, fazer integração com outros sistemas, tudo utilizando APIs. Então, são recursos mais recentes, mais modernos aí. A gente vê isso nas aulas de Apex também. Nas aulas de Apex a gente vê geração de arquivos utilizando esses outros recursos aí de desenvolvimento. Mas a parte de PL/SQL mais nativa assim do banco mesmo, é realmente utilizando o TL-File, e é o que tem melhor desempenho assim também, né? É escrita direto lá no servidor do banco. Então, para algumas funções ela ainda é bastante utilizada. Beleza, gente, vamos ver outra package aqui então também que o Oracle disponibiliza, que é a package dos agendamentos de jobs. A package DBMS Scheduler. Ela já é bem antiga também, vem lá do 10G. Ela substitui um outro recurso chamado Job de banco. Então, antigamente, nas versões mais antigas, eu tinha os jobs, e nas versões mais recentes, agora mais novas, a gente trabalha só com scheduler. O job é um recurso mais simples, assim, você criava o job, passava alguns parâmetros lá e rodava. Imagina uma batch simplesinha, um script simples, não tinha muitos recursos. O scheduler já é bem mais performático, ele é bem mais modular, cheio de recursos, então são um agendador mais recente, aí, mais interessante. E o scheduler ele é dividido em componentes, então eu posso definir cada componente do job. Então eu tenho lá um agendamento que vai executar um script no sistema operacional. Então esse script no sistema operacional ele é o componente do programa. Seja ele um executável, um arquivo .exe dentro de um servidor Windows, por exemplo, um arquivo shell script. Então, eu posso criar os componentes do scheduler lá chamado programa.
E o programa eu posso passar uma lista de argumentos, quais os parâmetros eu preciso passar para aquela chamada. Então, primeiro, antes de criar o job, eu vou criar o objeto do tipo programa, definir todas essas questões antes de criar realmente o job e o schedule. Outros componentes que eu tenho aqui, então, também, é a questão do scheduler mesmo. Ele especifica qual que é a frequência que aquele job vai rodar, quando que ele vai rodar. Eu posso já deixar pré-definido alguns schedulers criados lá no banco, já deixar definido toda segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite. E aí, na hora de criar os jobs efetivamente, ele vai utilizar um scheduler ou um programa que já foi criado, ou existe também o conceito de janela de window, também aqui que faz parte do scheduler. Eu posso definir uma window que ocorre no final de semana, uma janela que ocorre durante o final de semana. Eu vou dizer que o meu agendamento, o meu job, ele deve acontecer dentro daquela janela. Quando chegar o horário da janela, o Oracle começa a disparar os jobs que são pertinentes àquela janela. Então, jobs de backup, rotinas de reindexação de índice, coisas que rodam em um horário específico. Você pode criar uma janela e definir todos os jobs que vão rodar naquela janela. E aí também tem configurações lá. Eu quero rodar os jobs, qual o nível de paralelismo dentro de uma janela, o que é para fazer quando chegar no final da janela, qual a prioridade que ele deve seguir. Então vejam que a feature de scheduler ela é bem modular. Você consegue ir criando cada objeto do agendador como um todo, item a item. Assim. Então, posso criar lá um programa, definir o que aquele programa precisa rodar. Aqui o programa, imaginem que é um executável ou um script que está lá no banco, que está lá no servidor do banco de dados. Ele precisa estar definido, estar instalado lá no servidor do banco. Da mesma forma que o TL-File, ele vai ler arquivos, vai ler executáveis, né, vai executar um programa, esse programa, esse arquivo, ele tem que estar lá no banco de dados, no servidor do banco de dados. E ao criar o programa, eu também vou dizer quais os argumentos, quais os parâmetros que aquele script que eu preciso passar. Então, é tudo bem modular dentro da parte do schedule, dentro dessa feature de schedule. Então, aqui é um exemplo de script. Estou criando um programa, DBMS Schedule, Create Program. Já vou deixar definido lá o meu script. O nome do meu script se valida o usuário. Ele é do tipo script aqui, né? Um executável. Esse script precisa ter permissões de execução lá no Linux também. Beleza. Criei um programa, eu preciso habilitar ele para deixar o uso válido para os agendamentos. Então aqui eu estou criando cada componente antes de criar o agendamento em si, né? Drop o program. Isso é só para a gente já deixar pré-definido cada parte de um agendamento. Eu vou ter a parte do agendamento em si agora, que é o Create Schedule. Aqui no Create Schedule, eu vou dizer o nome dele, que é o nome do job, é o nome do agendamento mesmo. Quando que ele vai começar, start date. O intervalo de repetição, a gente vai ver como definir aqui o intervalo de repetição e quando que ele termina, né? Até quando que ele vai rodar. Eu já vou pegar uns exemplos aqui de repeat interval. Mas a ideia é que a gente tenha lá data de início, data de fim e qual a frequência que aquele job deve executar, né? Qual a frequência que ele deve... vai executar a cada dia, vai executar a cada hora. Aqui tem alguns exemplos aqui na planilha, então executa a cada 3 meses, março e junho do ano. Basicamente, o FREC aqui, o frequência, ele vai ter essa palavrinha em inglês anualmente, né? Então tem yearly, daily,
minutely, vai executar a cada hourly, cada hora, a cada minuto, a cada segundo. E depois você especifica em quais minutos ele deve rodar. Então, frequência minutely by minuto 30 e 60, ele vai rodar naqueles minutos. Deixa eu ver se eu tenho aqui uns exemplinhos de scheduler. Vocês estão vendo aí a tela toda agora? Então, quero rodar a cada hora. É sempre o frac aqui que vai determinar os próximos parâmetros. Então, eu quero executar a cada 5 minutos. Eu posso definir aqui que a frequência é minutely. Estou contando por minutos. E o intervalo é 5. Então, tem os exemplos que nem ali do outro PPT, por exemplo, eu especifico o dia e a hora. Eu quero rodar toda semana na segunda-feira. Então, frequência é semanal e o dia da semana, by day, Monday, segunda. A qual hora? 9 da manhã. Então, ele é um formato bem configurável aqui. Você consegue criar agendamentos para qualquer necessidade. Assim, é bem bacana. Primeira, segunda de cada quarto. Então, a frequência é anual. Nos meses janeiro, abril, julho. E o último, 10, eu esqueci do nome. Dia segunda-feira, na primeira ocorrência, by steps aqui é na primeira ocorrência. Na primeira segunda-feira desses meses é quando ele vai rodar. Então, é bem bacana aqui o formato de definição aí do schedule. Mas para trazer uns exemplos. A questão do intervalo de repetição, ele também pode ser um objeto lá pré-definido, da mesma forma que as Windows, como eu estava falando, né? Você pode criar lá um scheduler também como um objeto de schedule name, executa todos os dias, a cada hora. O drop, ele vai remover, drop schedule vai remover aquele agendamento. O force é para ele cancelar alguma execução que esteja rodando naquele momento. Então, se eu tentar deletar um job que está em execução, ele não permite. Ele vai ficar em lock lá, vai ficar locado até o job terminar. Eventualmente, você quer cancelar o job. Disparei um job errado aqui, quero dropar e cancelar o job. Aí você passa o force para ele. Ele cancela o job que está em execução e aí depois remove. Os tipos aí de job e programa que a gente pode criar. Imaginem que a gente pode criar um agendamento definindo um programa. A gente vai criar lá um objeto do tipo scheduler, né? Vai criar o agendamento lá. Ele pode ser de um executável, de um programa, ou de um bloco PLSQL. Quando a gente cria, então, ou de um programa, ou sem programa, ele é um elemento de um bloco PLSQL. E ele pode ter um agendamento, uma rotina ali, como a gente viu aqueles exemplos, ele pode estar associado com uma rotina, ou ele pode ser um agendamento que não vai executar nunca, não tenho lá definido quando que ele vai rodar. Ele nunca roda, ele roda manualmente.
Aí, nesses casos que for sem agendamento, eu tenho que ir lá e disparar com a rotina Run Job. Tem uma procedure chamada Run Job na package. Então, aqui ele está criando um novo job, o nome de job de backup aqui, que tem um programa já pré-criado, o script de backup já está criado, e o tipo de agendamento, o tipo de frequência, a repetição também é um objeto já pré-criado. Ele já está definido lá. Não é muito comum a gente criar schedulers pré-definidos, objetos pré-definidos. Na prática, eu vejo que todo mundo cria um create job e passa o scheduler direto na criação do job mesmo aqui, né? Não faz uma criação antes de um objeto do tipo scheduler para depois utilizar aquele objeto. O que é mais comum é você definir já aqui o intervalo direto na criação do job. Mas é só para dar esse exemplo que a feature de scheduler, a package de scheduler lá do job, ela é bem modular. Então, cada componente do job você pode criar separado e depois reutilizar quando você for criar os jobs. Esse formato aqui, ele é mais recomendado por questão de performance. E quando você existem sistemas que eles trabalham muito baseados em job. Você vai salvar um novo cliente, ele cria um job para salvar um novo cliente. Você vai emitir uma nota fiscal, ele cria um job para emitir a nota fiscal e em seguida enviar os dados. Cada rotina muito simples assim é feita através de jobs. Existem alguns sistemas que têm essa arquitetura. Então você executa milhares de jobs por dia. Aí nesse caso ter o programa, ter o scheduler lá pré-definido pode até trazer uma melhoria, né? Você não precisa definir para cada objeto job aí que você está criando. Mas, assim, grande parte na prática a gente vai criar o job e já vai definir a frequência, já vai definir o programa aqui direto. Esse é um outro exemplo aqui que ele está criando já sem utilizar o objeto tipo programa. Nesse caso aqui, ele já criou o programa antes, né? Ele já criou o objeto backup program, que é o script. Mas o mais comum é a gente criar nesse formato aqui. Eu estou dizendo que o job é um executável e o script é esse. Executa esse job aí. Executa esse script. Então esse é o formato mais comum. A gente vai criar o job e vai especificar item a item aqui. Mas é só para trazer a arquitetura do scheduler, ele é bem modular. Você pode criar cada componentezinho ali separado. Então aqui também ele está trazendo um outro formato aqui de intervalo de repetição aqui. Quando eu tenho jobs que foram criados sem um intervalo de repetição, é o que eu estava comentando, você precisa rodar eles manualmente. Então, ele vem nesse scheduler, run job, passa o nome, e ele vai executar uma única vez. Se eu chamar de novo, vai executar de novo. A definição do job está lá criada já, mas ele não tem um agendamento configurado, então ele nunca executa. E o stop é a mesma coisa lá do force, né? Eu quero parar um job que está em execução. Você pode duplicar um job, copia tudo para um novo atributo. Normalmente a gente já tem esses create jobs aí salvos na máquina, salvos no script, então eu nunca utilizei a função copy job, na verdade, na prática. Quando a gente está no dia a dia ali, você vai copiar aquele script, trocar o nome do job e executar, né? E o drop job, ele vai dropar exatamente os agendamentos que tem lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nos agendamentos que tem lá no banco. Ver se tem alguma coisa de
Jobs já agendado lá. Eu troquei de rede, acho que caiu aqui a conexão do banco também. Sim. Vejam que o banco já tem lá diversos jobs pré-configurados lá do CIS, por exemplo, que são jobs de rotinas de manutenção aqui do banco, né? Jobs de limpeza de tabelas, todos os jobs lá de purga de dados antigos. Esses jobs que já vêm com o Oracle, então tem alguns aqui que ele usa as janelas de manutenção, então tem as Windows pré-criadas, que vão definir lá quando que começa, quando que termina aquele intervalo para os jobs rodarem. Alguns usam a questão de programas aqui, job, program name, deixa eu ver aqui, pitch interval. Quantas vezes o job vai rodar, prioridade, quantas vezes já rodou o rank out. Quanto tempo que durou a execução dos jobs, eu também tenho aqui na User Scheduler Jobs, ou DBA Jobs. Então, a última execução, quanto tempo levou? A maioria aqui levou 1 segundo, 2 segundos, são jobs rapidinhos. Quando que rodou pela última vez e quando que vai ser a próxima? Então, essas views ajudam bastante aí, né? A gente ter informações aí dos logs. Outro ponto é que os jobs eles vão rodar com as variáveis lá de NLS-Lang, que são padrões do banco. Então, eventualmente, quando eu conecto com o SQL Developer, o developer conecta e ajusta as linguagens para português, por exemplo, porque eu estou aqui em português. Mas quando a gente cria um job, ele vai executar com as variáveis aqui de linguagem, de território, que está configurado lá no banco. Então, eventualmente, você precisa fazer dentro do seu código lá do job, fazer um alter session, set os parâmetros aqui do NLS, né, para dizer que você quer em português executar aquele job. Isso também é um ponto que dá bastante erro, bastante confusão, assim. Que os jobs sempre vão iniciar, pelo menos, com as configurações do banco. Beleza, deixa eu ver qual mais eu trazo de exemplo. A Run Details tem logs bem detalhados também, é bem bacana de ver as execuções. Ela vai trazer histórico também de execução. E na Scheduler Jobs tem só o tempo da última execução. Lista dos programas que foram criados, Scheduler Programs, Scheduler Windows, então tem várias views aí do banco que dá para a gente obter informação dos jobs. Eu tinha trazido aqui um exemplo também de criação de jobs. Então, para executar um script, de backup, por exemplo, um script lá no banco. Estou criando aqui o meu job executa um script no banco. O tipo dele são dois tipos que tem, dois tipos possíveis aqui, né? Um é executável, e aí eu vou passar o script, e o outro é PLSQL. PLSQL. No caso de PLSQL, eu vou passar aqui um bloquinho Begin Engine. Então, como na criação do job, um job de PLSQL, eu preciso passar o código direto aqui, fica difícil de ter um código muito grande aqui, né? Até pela limitação do campo e tudo.
Então, por isso que a gente cria as procedures lá no campo para fazer o export. Eu iria chamar aqui a PRC Export Clients. Esse é um exemplinho aqui de como que a gente executa a procedure de export clientes através dos jobs. Quando que é para começar a execução? Começa agora. Sysdate ou systemstamp. É para executar todos os dias. A credential, ela só é necessária nos casos do tipo executável. Porque quando eu for rodar o script lá no banco, quando ele for do tipo executável, for um script, eu preciso dizer aqui a credential, vai dizer com qual usuário que ele vai rodar lá no sistema operacional. Então, normalmente a gente utiliza aqui CRED ORS Oracle, que é uma credential que já vem pré-criada aí no Oracle para rodar com o usuário Oracle. Mas você pode criar lá credentials também. Credential é um outro componente do schedule. Eu já deixo pré-definido lá o usuário e senha do sistema operacional onde está rodando o Oracle para ele rodar os scripts. No caso, para bloco PLSQL, eu não preciso passar as credentials. Ele vai rodar dentro do banco. Esse seria um exemplo de job. Exato. Deixa eu compartilhar esses exemplos aqui. Vou voltar aqui para o script para compartilhar com vocês. Executável. Então, o job type executável é um programa, um script, e o job type PLSQL é um bloquinho anônimo. É razoavelmente simples aqui a questão dos jobs, é mesmo um agendamento, principalmente quando a gente tem esses... são poucos jobs, né? Não é um sistema baseado em jobs. Né? Vou ver se eu apareço aqui. Não é alguns jobs específicos, né? Geralmente a gente tem lá jobs de export, de backup, tem uma quantidade mais limitada de jobs, né? Quando você tem um sistema inteiro baseado em jobs, aí sim faz sentido você começar a reutilizar cada parte aqui. Já vou criar um programa e vou deixar salvo lá o programa. Senão, normalmente o que a gente faz é definir tudo na criação do job mesmo. Beleza, gente? Na empresa aí de vocês costumam utilizar os schedulers, tem acesso aí para definir jobs, coisas assim. Tem lugares que é um pouco mais limitado, né, também. Muitas empresas optam por não criar jobs de banco de dados e criar todos os jobs em outra ferramenta de agendamento, um Ctrl M, algum outro tipo de sistema aí de controlador também. Lá na empresa a gente tem, sim, vários jobs assim, rodando. Até de vez em quando dá alguns problemas, a gente faz algumas coisas esporádicas, mas é só o rapaz que tem acesso, né, a DBA mesmo. Uhum.
Eu acho que é o melhor, sabe? Você utilizar a parte do scheduler do Oracle para rotinas de banco de dados. Então, você tem lá rotinas de reindexação de índice ou uma rotina de backup do próprio Oracle. Esse tipo de rotina, eu vejo que faz mais sentido você definir no scheduler do banco. Mas rotinas de aplicação, muitas vezes é melhor você criar um sistema à parte, sabe? Então, você tem lá uma equipe que faz todo o controle dos jobs, quando os jobs falham, o que vai ser feito, vai gerar um incidente, vai ter sabe, vai ter todo um controle maior, assim, do que utilizar o próprio scheduler do banco. Então, o foco, assim, que é mais recomendado é utilizar o scheduler para ações do próprio banco de dados. Até para evitar você amarrar a sua aplicação com o banco, aí vai fazer um upgrade do banco, os jobs quebram, os agendadores quebram, sabe? Assim você separa um pouco a parte de banco mesmo e a parte de aplicação. Deixa em duas atividades aí separadas, duas aplicações separadas aí de controle. Beleza, gente. Era só para trazer um overview mesmo, assim, trazer algumas boas práticas aí do Scheduler. Espero que vocês tenham gostado do curso, que tenha sido bastante proveitoso aí para todos. Eu vou subir essa aula também entre hoje e amanhã de manhã e a gente sobe tudo lá. Se vocês precisarem algum código, a maior parte das coisas está na apostila também. Então, às vezes a gente faz alguns exemplos um pouco diferentes aqui na aula e tudo, mas na apostila tem bastante exemplos lá de tudo que a gente fez nas aulas. É uma boa fonte de recursos aí. Uhum. Legal, Cassiano. Da minha parte, agradeço muito, foi bacana demais. Tem bastante coisa que eu vi que você trouxe que talvez nem teria o caso para a gente ver. Essa última aula hoje mesmo, né? Foi para agregar mesmo. Só não aprendeu quem não quis, ou quem não teve tempo. Para mim foi um pouco puxado, porque não foi da forma que a gente quer ter, né? Que seria a gente fazer Sim, aula, conseguir fazer exercício, mas faz parte, né? Mas do sim. conteúdo que está aqui foi muito bacana. Dá para a gente, que nesse aula vai estar disponível, então vou tentar pegar devagar aí, e aí eu mando no seu, se você falar que tudo bem, eu mando as dúvidas ali, vou colocando no grupo ainda Isso, por um tempo. isso. Isso, pode ir usando o grupo também, a gente movimenta ali por mais um tempo e tudo. Tá, É bom que outros alunos também tiram dúvidas, compartilham, dá esse movimento aí também para o grupo. Bacana. mas agradeço muito sua disponibilidade, sua vontade, que dar aula até 10 horas não é fácil não. É corrido mesmo, é bastante conteúdo também para o curso, são coisas bem Uhum. técnicas. Cada aula a gente vê um tema diferente, então a gente não consegue também ir tão a fundo, fazer todos os exemplos e tudo, assim, é bastante conteúdo mesmo. Mas legal, Beleza. agradeço muito. Obrigado vocês também e boas programações, bons trabalhos aí, que surjam Obrigado, bons professor. Grande programas abraço. PLs aí. Um grande abraço para vocês também. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.